Mas, queridos, olha só que interessante, o que tem a ver este tema, peguei a senha com destino. Sabe, quantos de vocês, quando chegaram na padaria, no açougue, não é? Você está no mercado fazendo compra, a primeira coisa que você faz é correr no açougue, já puxa a linguetinha, né? Porque você sabe que vai demorar, não é verdade? Mas e quando você vai lá só por causa da carne? Aí você puxa a lingueta, aí você pega e fala, eita, 501, aí você olha lá no negocinho eletrônico, 102, sai para lá, você não fala, não tenho tempo para ficar perdendo a fila. Aí você joga a tua senha fora, aí você vai embora sem a carne, você vai para casa sem o remédio, você não tem a senha na mão, você está desistindo. Sim, não é isso que acontece? Já aconteceu com você ou só comigo isso? Aí depois o que você fez, irmão? O que você fez depois? Você tentou ir num outro horário para ver se estava a fila menor. Aí você vai lá, já direto, e vai pegar a senha e fala, Deus tem misericórdia, não é possível um negócio desse. Aí você fala lá, 1000 e tanto, olha lá, mesma coisa, irmão, vai demorar do mesmo jeito. Você perdeu o quê? Tempo. Se tivesse permanecido da primeira vez com a senha na mão, você tivesse foco no seu objetivo, você naquele momento já estaria com o produto que desejava. Quando falamos peguei a senha, é porque o Senhor mostra a cada um de nós um vislumbre do nosso futuro. E tudo isso por quê? Para que você e eu tenhamos autoridade no presente. Quando você pega a senha do teu futuro, o Senhor está dizendo, é lá, é naquela direção que você deve ir. Então quando você entende isso, você segura a senha e vai se preparar para esta trajetória. E a mensagem de hoje tem a ver com esse momento onde você pega a senha e você caminha em direção ao seu destino. Quando você desiste do seu número, quando você tenta passar a vez, ou quando você tenta colocar outro no seu lugar, guardando o lugar para você, deixa eu te dizer, você não está acelerando nada, você está perdendo tempo. Eu queria que você lesse comigo, não apenas ouvisse, mas declarasse Daniel capítulo 2, versículo 21 e o versículo 22, que já está projetado aí no multimídia. Vamos juntos? Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Uau! Sabe, quando falamos desta senha, a ênfase que eu quero compartilhar é porque todos temos um ponto de partida. Se você tem um ponto de partida, querido, obviamente você tem também o de chegada. Hoje, o teor da mensagem tem a ver com o que acontece entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Quem não sabe para onde vai fica perdido. E quem está perdido, meu irmão, é complicado. Ninguém segue um líder perdido. Ninguém. Aí você diz assim, poxa, mas eu não sou pastor, você que tem que saber para onde a gente está indo, para onde Deus está nos conduzindo. Falou, como assim você não é um líder? Primeiro Deus te deu a sua vida e você é responsável pela sua vida, certo? Durante um certo tempo você tem papai e mamãe que te orienta, que te ajuda, primeiro limpando o seu bumbum quando você nasce, dando um mamazinho para você, só que depois você vai aprendendo a fazer tudo isso sozinho, porque você vai passando e vencendo etapas, até que você chega em uma situação, em um momento onde você passa da inocência e você passa a ser responsável pelos seus próprios atos. Ok, você precisa em primeiro lugar liderar a si mesmo. Se você não consegue liderar a si, como é que você quer de alguma forma influenciar os outros? Como é que você quer salvar o planeta? As tartarugas, pastor. É impressionante, irmão, como que esse pessoal, sabe, se deixa levar por uns negocinhos. Meu irmão, ninguém fala mais nisso. Mas há 3, 4 anos atrás, usar canudo era um crime.
Tinha uma molecada que chegava no McDonald's, abria a bolsa e pegava canudo de ferro. Por quê? Porque os canudos estão matando as tartarugas. Primeiro que o nosso lixo nem chega no mar, fica tudo aqui enterrado em Araçatuba mesmo, né? Aí você pegava, vocês não lembram disso, gente? Vocês lembram, poxa vida? Aí você ia pegar um canudo descartável, onde já se viu, você não tem consciência. Hoje está todo mundo usando canudo de novo, ninguém fala mais nada. É incrível como que as pessoas se pegam querendo mudar o planeta, mas não conseguem governar a si mesmas. E pessoas que não sabem para onde vão, elas ficam perdidas. Você é líder na sua casa, marido, e você, mulher, também, porque ele não é melhor do que você. Vocês apenas têm funções diferentes. Ao passo que o homem é colocado por Deus como líder do lar, a mulher é a que administra. Vai ler Provérbios 31 e ver lá sobre a mulher virtuosa. Eu percebo que, irmão, tem mais a ver a prosperidade do lar com a ação da mulher dentro de casa do que do próprio marido. A mulher sábia, ela impulsiona a prosperidade da casa. Vai ler. Agora, se você não é uma líder, como é que você consegue isso? Olha quanta coisa interessante, só como base, porque isso tem a ver com processo. Diga comigo, processo. Você está com a senha na mão e você tem duas escolhas: amassar a senha e jogar fora porque vai demorar, porque você não quer esperar, porque acontece para todo mundo e não acontece com você, ou tomar a decisão mais sábia, que é de você assimilar e esperar o tempo para poder alcançar o seu destino. Nós queremos que você acelere o seu destino, e acelerar destino não tem a ver com ansiedade, não tem a ver com pressa, tem a ver com maturidade, com escolhas certas. Até aqui estamos juntos, amém ou não amém? Ok, antes de passar para vocês 3 chaves sobre este processo para que você acelere o seu destino, quanto à senha que você já tem na sua mão, e se você não a tem, porque de repente eu pergunto: onde você estará? Qual é o seu futuro? Você consegue se enxergar no futuro? Tem gente que diz não. Tem gente que fala não sei, né? É igual, meu irmão, essa semana eu e a pastora fomos no médico para dar fazer o check-up. Eu já é a terceira consulta, ela era a primeira. A hora que ela sentou lá, aí o doutor olhou para ela e falou assim: e você, o que você quer? Ela disse: não sei. Eu falei: então como é que eu te ajudo? Você não sabe para onde você vai? Ele não falou isso, que ele é um gentleman, o cara é gente boa demais. Mas eu fiquei pensando, falei: dona Ana, você tem que saber horas. Não falei também, só pensei comigo mesmo, porque eu não sou doido, estou falando agora nem sei o que vai acontecer comigo quando chegar em casa. Vocês orem por mim. Mas você e eu, a gente precisa saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Até mesmo porque Jesus falou assim: tudo que você pedir para o Pai no meu nome eu vou dar. Agora, meu irmão, é impressionante. Tem gente que chega aqui e fala: eu tenho $1 milhão para investir na sua vida, o que você quer? Você fala assim: dá para mim $1 milhão. Eu falo assim: já era, perdeu. Eu estou falando de projeto. Se você não tem projeto, meu irmão, você vai gastar e não vai prosperar. Você pega $1 milhão e acaba com $1 milhão e termina endividado. Agora você pega alguém que sabe onde está, mas também sabe para onde quer ir, porque ele tem uma senha na mão, e esse $1 milhão ajuda o seu processo. Foi tão profundo que vocês estão até assim: não entendi nada. Você entendeu? Estou brincando, você é inteligente. Você já parou para pensar? Se alguém chegasse hoje para você e perguntasse: eu tenho $1 milhão para te dar agora, para investir na tua vida, me dá os teus projetos. Não, espera aí que eu vou fazer. Perdeu, vou perguntar para outro. Isso acontece, viu? Isso acontece. Tem gente que não se prepara, irmão. Eu acho que eu consegui chamar sua atenção agora. Então presta só atenção no texto que eu quero ler para você. Como na semana passada eu já falei do tio Moisés, vamos continuar falando dele, porque a vida do Moisés, ela é extraordinária no que diz respeito a processos. Muitos outros também poderiam se encaixar, mas como já comecei na semana passada, tenho certeza que você vai se identificar muito com a vida dele. Atos capítulo 7. Muito bem. Lucas
quem está escrevendo o livro de Atos, inspirado pelo Espírito de Deus, ele começa assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Eu não consigo nem continuar assim antes de fazer um adendo aqui. Eu vou ler 10 versículos, já parei no primeiro. Olha só, o que o Lucas fala do Moisés? Ele já começa dando um resumo da vida do Moisés. O que ele fala? Homem poderoso em... Agora, irmão, vamos ficar só com o poderoso em palavras. O que o Moisés falou dele mesmo para o Senhor lá na sarça? Ele diz: eu não sei. Olha que interessante, quando você pega a senha na mão, Deus te dá uma senha do seu futuro. É lá que você tem que chegar lá, ok? Tá bom, aí dá-se início ao, diga, processo. Vocês são demais, o processo. Você começa o processo, aí fala, então faz isso. Eu não sei, eu não consigo, manda outro. Espera lá, irmão, deixa eu te dizer o seguinte: a visão que Moisés tinha dele mesmo é que ele não conseguia, que ele não sabia falar, mas Deus, que já está no futuro, já sabia que ele seria reconhecido porque suas palavras seriam poderosas. Olha só, o cara que estava dando a desculpa que não sabia falar é reconhecido no Novo Testamento como um homem poderoso em palavras. Então, hoje eu quero te dar esta chave: não interessa o que você pensa de você mesmo, o que conta é o que Deus já declarou a teu respeito. Então, quando você ouve palavras do tipo, seja da palavra de Deus, ou um profeta liberando sobre a tua vida, você é vencedor, você é mais que vencedor, o Senhor é contigo, você vai conseguir, não fica na dúvida. Toma posse, aplique fé, em nome de Jesus. Eu estou falando do Moisés, cara. Eu não estou falando de um jovenzinho timidinho. Eu estou falando de um homem de 80 anos de idade que diz: eu não sei falar, eu sou pesado em palavras. Mas o Senhor já sabia que ele seria poderoso nas palavras. Vamos continuar o texto? Rapidinho aqui, olha só, 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando, tentou reconciliá-los dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou ontem o egípcio? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, ficou morando como estrangeiro, teve 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, diga comigo, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor falou: tira as sandálias dos teus pés, o lugar que você está é terra santa. E meu irmão, o lugar não era santo porque era separado, mas é porque Deus se manifestava naquele lugar. Por isso que onde você está agora também é lugar santo, porque Deus se manifesta entre nós nessa noite. Diga amém, aleluia, glória ao nome do Senhor. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, eu o enviarei de volta ao Egito. O que Deus está fazendo com Moisés? Diga, dando uma senha. Agora olha para mim, querido, que coisa mais extraordinária. Ele oitentinha, tinha 40 quando saiu do Egito, cresceu no Egito, se formou no Egito. Ele foi preparado para governar, para ser um líder. Ele sai, ele foge, ele abre mão, começa a vida do zero. Sai, meu irmão, fugido. Ele não leva dinheiro não, ele acha uma esposa, tem 2 filhos, um sogro chamado Jetro, e ele vai ser pastor de ovelhas. 40 anos, tipo, agora aqui é só esperar a morte chegar. Fiz o que eu tinha que fazer, pelo menos um egípcio a menos, eu fiz alguma coisa. Nem tinha noção do que estava para acontecer. Aos 80 recebe a senha. Sabe o que eu aprendo com isso?
Se você quer cumprir de fato o objetivo que Deus tem para a sua vida, a primeira questão da noite para você anotar e guardar é: respeite o processo. Diga comigo: respeitar os processos. Isso pode parecer até fácil, mas não é. Não é fácil. Eu vejo pelo menos 3 etapas na vida de Moisés, como eu já citei. O verso 23 do mesmo capítulo de Atos: ao completar 40 anos, foi quando ele matou o egípcio. Depois, no verso 30, passado 40 anos, apareceu um anjo nas labaredas lá da sarça. E aí, meu irmão, no verso 36, que eu não li, mas entra agora aqui para você: ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Processos. 40 para ser preparado dentro do palácio, 40 para ser preparado no deserto, e mais 40 conduzindo o povo. Eu vou te falar, meu irmão, o processo é tão importante quanto o destino. Vou repetir, olha para mim: o processo é tão importante quanto o destino. É durante o processo que se cria uma musculatura capaz de suportar qualquer situação. Essa frase inclusive está no livro do Marcelo Cruz, é dele. É durante o processo que você adquire maturidade, conhecimento. Olha só Eclesiastes capítulo 3, verso 1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O problema é que nós queremos acelerar processos, nós queremos pular etapas, nós queremos pular as estações. Cada nível de maturidade exige um nível maior de responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus nos fala que o que quer ficar rico, no sentido de correr atrás da riqueza, arma ciladas para si. A riqueza quem dá é o Senhor, é Deus quem te prospera, é Ele quem te enriquece. Mas a pessoa que quer ficar rica, ela se esquece de todo o restante, ela pula etapas, ela passa por cima de princípios. Se precisar roubar, ela rouba; se precisar matar, ela mata; se precisar ser corrupto, ele vai ser corrupto, porque o que ele quer é ficar rico. Ele arma ciladas para si, e você pode até num certo tempo alcançar a tal da riqueza, mas você não permanece nela, tampouco a tua descendência usufrui. Ela vem com base de maldição. Mas a riqueza que vem de Deus, ela vira herança, e essa herança prospera por gerações. Diga amém. É importante respeitar processos e etapas. Se você tiver pressa em pular processos, poderá atrasar o seu futuro. Eu preciso acelerar meu destino, pastor, mas não é fazendo isso. Pulando processo você não acelera, pulando processos você atrasa. Quem não sabe respeitar etapas não vive o tempo de Deus. Agora presta atenção para um detalhe que eu vou te dar aqui no livro de Tiago capítulo 1, verso 2. Presta atenção que isso aqui é forte. Está comigo ou não? Olha o texto: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diga, diversas provações. Quem gosta de provação? Eu não gosto não, irmão. Você é doido? Eu não gosto. Mas ele está dizendo, tende por motivo de alegria. O que ele quer dizer com isso? Fica triste não, desespera não, não joga a senha fora não, tem que ter perseverança, fica firme, vai dar certo. Entendeu? Por quê? Porque vai ter provação. Depois, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você pegou aí ou não? Não? Sem que falte a vocês coisa alguma. Sem que falte a vocês coisa alguma. Quando você tem uma senha com relação ao seu destino, as provações e as dificuldades do processo
darão a vocês as ferramentas necessárias para que vocês alcancem. Então, até o choro, o sofrimento, a dificuldade de hoje, Deus reverte tudo isso em alicerce para quando você chegar lá, ficar estabilizado, sem que falte coisa alguma. Que coisa alguma é essa? O que vai gerar essa coisa alguma? As provações que recebemos hoje. Irmão, do que adianta chegar lá e você não conseguir sustentar o que Deus te dá? Do que adianta, irmão? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E perder a vida? Eu queria conversar com vocês só mais um pouquinho sobre processos. E eu quero dar uma ênfase hoje, na verdade, no segundo ponto que vem a seguir. Mas para encerrar essa primeira parte, eu sei que muitos de nós temos dificuldades com o processo, porque a nossa carne geme contra o processo. E uma das pessoas que mais tem sentido a questão do processo hoje são os nossos adolescentes, por quem eu tenho um carinho muito grande, uma atenção muito grande. Os nossos jovens, como eu disse na mensagem Conectando Gerações, foram os que mais sofreram durante a pandemia. Sofreram de verdade, irmão, você não tem noção. Eu ensinei aqui para muitos, porque tem gente que fala, ficou em casa, não fez nada. Mas você, meu irmão, você não se coloca no lugar deles. Eles perderam o que são 2 anos para quem tem 30. Para quem tem 40, que já viveu tanta coisa, qual que é a diferença de 30 para 40? Não vai mudar nada. O que vai mudar do seu 30 aos 50? Não muda nada. Mas para adolescente de 13 a 15, a vida dele muda por completo. Ele perdeu 2 destes anos. É como se a vida dele tivesse colocado de cabeça para baixo. E você sequer consegue entender a profundidade do dano emocional que isso causou na vida dele. E isso o empurra para fora, não para perto do teu coração. Por isso que eu tenho um carinho muito grande por vocês, de verdade. E essa palavra eu quero dirigir com muito amor para vocês hoje, adolescentes. É muito importante vocês respeitarem os processos, aguardar cada etapa. Eu queria usar a expressão que o apóstolo Paulo usou para os crentes de Roma, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, de não permitir que tomem a forma do mundo, mas que se sujeitem sua mentalidade, quem vocês são, ao Senhor. Todos nós, mas em especial vocês, porque no afã de querer alcançar o seu destino, uma vez que estão percebendo e vendo que tiveram um prejuízo, o inimigo tem enganado vocês dizendo, tomem atalho, corram, senão vocês vão ficar para trás. É mentira, ele quer te empurrar ainda mais para o abismo. Não pulem etapas. Eu tenho visto e ouvido, tenho aconselhado pais, nossa equipe pastoral tem se dedicado durante as semanas ouvindo pais, ouvindo adolescentes. Nós temos chorado por ver o que o diabo está fazendo na vida de muitos de vocês. E eu digo isso com muito amor e muito tremor diante do santo nome do Senhor. De adolescente que está vendendo fotos por Pix, através das suas redes sociais. E eu estou falando de adolescentes que muitas vezes estão frequentando os nossos cultos, os TikTok da vida, que eu falei há tempo atrás, que você não sabe o que é, mas que o teu adolescente está lá. Quem quiser acessar essa foto mais sensual, manda um pix de tanto, e eu te dou o acesso para você olhar essa foto. A coisa está horrenda, horrenda, horrenda. E muitas vezes vocês não estão percebendo a profundidade no mundo espiritual que tem tudo isso, estão levando na brincadeira e não estão percebendo que ao invés de acelerar o seu destino, porque você acha que através desse dinheiro você vai conseguir alcançar um objetivo mais próximo, que é comprar um celular, um sapato, um tênis, mas na verdade você está afastando o destino profético que Deus tem para a tua vida. Você está se distanciando anos-luz, porque no mundo espiritual
cada base que você dá, cada fundamento que você dá para a ação maligna na sua vida, você vai tirar quilômetros do alvo, da trajetória do seu destino. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. A internet, irmãos, está destruindo tanta coisa, estão queimando etapas, estão pulando processos. Eu não sei o que eu poderia fazer para poder ensinar e mover seus corações. Eu só posso rogar pelas misericórdias do Senhor. É o que eu posso fazer hoje. Porque eu não estou falando de coisas que podem acontecer, eu estou simplesmente falando do que já está acontecendo. Talvez você nem sabe, pai. De repente é o seu filho, é a sua filha. Quando eu falei para vocês, pelo amor de Deus, não dá celular para criança. Não dá, gente, por favor, não dê. Aí você, pastor, é retrógrado, porque meu filho, ele tem facilidade, porque meu filho vai ser o futuro Steve Jobs. Teu filho não tem maturidade para ficar com o celular na mão e ter acesso ao globo, é muita informação, não pode fazer isso. Estava tomando um café da tarde há algumas semanas com um casal querido da igreja, ela é promotora de justiça, e ela compartilhando do horror que é, dos aliciamentos que acontecem pelas redes sociais com as crianças, é de causar náuseas. Você acha, meu irmão, que você vigia o seu filho, mas o seu filho sabe 5, 10 vezes mais de celular e computador do que você imagina, do que você, cara. Mas eu confiro todo dia, ele apaga, meu irmão. Os celulares hoje têm meios de fazer movimentações e o histórico ser anulado, e você não sabe de nada. Existe uma tal de Deep Web, que você talvez nem saiba que existe. Marine Web, meu irmão, que é mais profundo que a Deep Web. Meu irmão, é o caos, é o inferno personalizado na terra. É uma internet sem lei, é uma internet sem filtro. Ali você, nessa Deep Web, Marine Web, você, meu irmão, ali você compra órgãos no mercado negro, você assiste a vídeos de pedofilia, lá você vê estupros reais acontecendo, porque são vendidos esses vídeos, e os seus filhos, seus adolescentes, eles têm vídeos na internet ensinando a acessar a tal da Deep Web. Pastor, não fala que eles vão pesquisar. Se é bobinho, é você que não sabe, eu estou te alertando, eles sabem de tudo isso. Sabe o que é Deep Web, Marine Web, sabe de tudo isso. Estão tudo rindo ali, ó, tudo olhando um para o outro. Não ri não, em nome de Jesus, que eu estou falando sério. Não ria, em nome de Jesus não ria, porque o que eu estou falando é profundo e é sério. Hoje eu vim como boca profética de Deus para operar livramento na tua casa e na tua família. Eu vim ser boca de Deus para você ser vigia na tua casa, para você assumir a postura de líder na tua casa, para você, em nome de Jesus, velar pelas almas dos teus filhos. Não ria, porque esse assunto é muito mais sério do que você pode imaginar. Tenho chorado com pais que infelizmente foram ver, e quando perceberam, estavam lá, porque, meu irmão, os aliciamentos são causados das formas que você menos espera. Esse casal cuja esposa é promotora fala: nossas filhas, uma é pré-adolescente, deve ser junior, uma outra assim, nossas filhas é 2 horas de celular por semana assistido pela gente, porque quem ama cuida. Sabe qual é o problema? Não é que você é moderninho e não quer privar o seu filho, é que você tem preguiça. Você queima processos, você queima etapa, porque é muito mais fácil deixar o teu filho com a babá eletrônica do celular do que caminhar com ele na praça, ensinar ele a jogar bola, sair, levar ele junto com você.
você vive ocupado, tem vários trabalhos, você tem tanta coisa, e na verdade você então faz isso. Eu tenho visto crianças de 3, 4, 5 anos com o celular na mão. Quando a mãe vai tirar, a criança dá chilique, a criança chega a bater na mãe, começa a gritar, e a mãe e o pai, para não passar vergonha, devolve o celular. É a mesma crise de abstinência que um drogado tem quando você tira a droga dele, quando um cachaceiro perde a garrafa de pinga. É impressionante, seus filhos estão na mesma crise de abstinência e você não consegue perceber, porque você está queimando processos. E você é responsável pelos processos nas vidas dos teus filhos. Não são eles, são vocês. Eu vou chorar com você na adolescência, quando depois o teu filho chegar lá e você me ajuda. Eu vou chorar com você e vou me esforçar, mas é muito melhor agora você despertar, tomar o celular do seu filho, botar ordem. Para que deixar essa criança com tanta informação diante dos olhos? Para que fazer isso? Dá uma bola para essa criança, ensina esse menino a jogar bola. Violência, eu sei de tudo isso, irmão. Vai você junto. Na escola ele já vai ter acesso à tecnologia. Todas as escolas hoje estão usando tablet, isso, aquilo, outro. Mas lá na escola as tarefas tudo vai pelo celular. Minha filha, antes de terminar a caçula, ela ficou 1 ano de jejum de celular. A minha esposa que participava do grupo para pegar a tarefa e passar para ela. Então não vem com desculpa não, quem quer faz. O estrago que um vídeo da Deep Web Marine OM faz na sua cabeça e no seu futuro, você não tem dimensão. Você está abrindo portais do inferno sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Você não é mais inocente, porque como teu pastor e pai espiritual, eu estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo isso. Fecha esse portal. Se humilha hoje, se quebrante hoje, peça perdão hoje ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia. Eu queria que você aplicasse em todas as áreas da sua vida. Não pule os processos do seu casamento, não pule etapas. Existem etapas e processos onde vocês precisam dedicar diálogo, conversa. Tem que fazer isso, se pular não vai dar certo. Existem momentos e etapas da sua vida que você tem que se dedicar por exemplo, à saúde. Não pule etapas, faça a coisa certa. Faça as escolhas certas. No seu trabalho, ninguém prospera sem que antes haja determinação, trabalho e esforço. Não pule etapas. Eu quero te dar a segunda chave. Valorize as experiências. A primeira, para você chegar no seu destino e acelerá-lo, você precisa respeitar processos. Segundo lugar, valorizar as... Ok, então no capítulo 30, o que Lucas diz? Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas. Aí você fala, uau. Eu não vou ler de novo porque eu já li na introdução. É o Lucas falando da experiência que o Moisés teve. O lindão do teclado pode vir, porque hoje você vai precisar de um tempo para se derramar diante de Deus. Eu já senti isso no meu espírito. Muito mais do que eu tenho para te dizer, você precisa muito mais do que o Espírito quer proporcionar como experiência na tua vida hoje. E hoje, se você se render, rendição é a palavra, se você se render hoje, porque, queridos, a ênfase deste culto, o Espírito falou para mim que é justamente agora no que diz respeito à sua experiência com Ele. Estas experiências suas com o Senhor vai destravar o seu futuro e alinhar a sua vida rumo ao seu destino. E para isso você tem que se derramar. Pessoas serão visitadas de uma forma muito poderosa, como já foram e continuarão sendo. Mas quando eu olho para Moisés, quantos anos mesmo ele tinha na sarça? 80. 40 quando saiu do Egito, mais 40 no deserto, 80. Aí sabe o que me vem ao coração?
Muitas vezes achamos ou pensamos que é tarde demais para recebermos experiências com Deus, experiências novas com Deus. Moisés poderia passar a vida inteira falando da maior experiência que até aos 80 ele tinha vivido. Qual? Ele nem se lembra, foi do livramento da morte. Porque havia um decreto do faraó que todos os primogênitos deveriam ser mortos. Mas a mãe do Moisés coloca ele num cestinho, e ele então é salvo pela filha do faraó. E ele poderia passar a vida inteira falando desse tal livramento. Deus me livrou, essa é a minha experiência. Mas aos 80, uma nova fase starta na vida dele. Então quero te dizer que não importa qual idade você tenha, não é tarde demais para experimentar experiências novas e profundas com o Senhor. Você tem que abrir o seu coração para o novo de Deus, para as novas experiências. Há poder nos encontros com Deus, há poder na experiência, irmão. Nenhum argumento consegue derrubar as suas experiências com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de experiências que derrubam argumentos humanos ou malignos. As nossas experiências com Deus mudam nosso caráter e transformam nossa essência. Eu e você precisamos disso. Irmãos, Moisés então agora ele vem para esta experiência da sarça, Deus falando, Deus se manifestando, a sarça não se consumia, e ele poderia passar o restante da vida falando só da nova experiência. Mas Deus está apontando para o destino profético, e falou assim: isso aqui não é nada, amigo, filho, isso não é nada. Meu irmão, assim logo de cara foram 10 pragas, o cajado transformou em cobra em cajado, depois teve o mar se abrindo, teve fogo de noite para aquecer, porque no deserto de noite é frio, tinha nuvem durante o dia, porque é quente de dia, e trazia conforto para o povo durante as tardes ensolaradas, tinha maná, tinha codorniz, tinha água da rocha, que você acabou de ouvir o pastor Eliezer falando aqui, meu irmão, a bondade, tinha a bondade, tudo que, quantas experiências. Mas sabe de uma coisa? Todas estas experiências eram frutos de intimidade. Da primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus na sarça, e ali foi um start para experiências mais profundas, ele nunca mais parou. Todos os dias o Moisés estava lá batendo na porta da tenda do encontro. Tem muitos de vocês, talvez, que olham para as experiências dos seus irmãos, as experiências que contamos aqui no púlpito, e falam: ah, como eu queria viver isso, ai que vontade. Aí você durante um tempo tentou, durante um tempo você jejuou, você foi no face a face, mas ficou meio travadinho, foi gostosinho, até chorou, mas não recebeu nem nada. Aí depois de um tempo você desistiu, falou: ah, acho que isso não é para mim. Mentira, mentira, é para você sim, porque Deus não tem filho predileto. A unção dele é derramada sobre toda a carne. A unção da manifestação do Espírito é sobre todo aquele que crê e deseja águas mais profundas. Há algo que o Espírito de Deus está fazendo aqui hoje. A base da transformação não é a experiência que vai te fazer, é a intimidade. Porque experiência não gera intimidade, mas intimidade gera experiência. E quando você experimentar a intimidade e as experiências começarem a jorrar, fluir, você não vai querer as águas profundas da internet, você vai querer as águas profundas do Espírito Santo. Você não vai querer Deep Web, você vai querer as águas profundas do Espírito de Deus. Porque as águas profundas do Espírito fluem de uma fonte
fonte de água viva. E quando você bebe dessa fonte de água viva, o seu interior é vivificado, é transformado, coisas novas acontecem. Eu queria que você nessa noite entendesse a base dessa intimidade de Moisés. Porque em Êxodo 33:11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Como que Deus falava com Moisés? Como quem fala com um amigo. O Senhor quer chamá-lo de amigo. Uma das frases que me despertou a mergulhar na vida no Espírito foi quando o autor aos Hebreus disse: Moisés tinha uma fé como se pudesse ver o invisível. Ele não conseguia ver Deus, mas o relacionamento e a intimidade que ele tinha com Deus é como se conseguisse ver. Eu falei: Deus, eu quero ter essa mesma intimidade. Eu quero ter essa intimidade. É essa intimidade que tira de onde você está hoje e te coloca num lugar completamente diferente. Deus quer te dar experiências tão lindas e extraordinárias que vai destravar o seu futuro, abençoar o seu presente, te dar autoridade no seu presente, para que o seu futuro seja destravado e liberado. E para isso eu tenho a terceira e última chave para você: é você obedecer sem reservas. Obedecer sem reservas. Deus olha para Moisés na sarça e diz: vá, liberte o meu povo. Eu não sei, eu não consigo. Deus fala: vá. Eu não perguntei se você pode ou se você não pode, porque eu sou contigo. Obedeça sem reservas. Respeitar processos, valorizar as experiências, obedecer sem reservas. A sua obediência revela a sua confiança em Deus, filhos. Eu fico impressionado porque em Hebreus 11:24, aqui a gente vai vendo que a fé era a base. Diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Pela fé. Aí ele diz assim, verso 26: por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza. Ou seja, ele abriu mão da sua herança por amor a Cristo. É por amor a Cristo, esse Jesus que nos fez nos derramar durante a adoração, esse Jesus que celebramos o sacrifício dele hoje através da ceia, é esse Jesus, é por amor a ele que a gente abre mão da sujeira, do engano, do pecado, e começa a viver a santidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos. O verso 27 fala: pela fé saiu do Egito. No verso 28, pela fé celebrou a Páscoa. Quando a gente obedece, meu irmão, um alinhamento acontece na nossa vida com o céu. E você vai se mover na velocidade da sua obediência. Você se move para o seu destino profético na velocidade da sua obediência. Hoje é um dia onde você tem a oportunidade de vivenciar o sobrenatural e o extraordinário. A visão que o Luciano teve, que veio me falar agora, é que na hora que eu trouxe a repreensão para não rirem, ele teve uma visão de um quarto muito escuro, um quarto fétido. E na hora em que eu repreendi, é como se eu tivesse dado um chute na porta, entrado nessa porta e dando a oportunidade, só que só sai quem quer. Eu só posso chegar e fazer o que eu fiz, de arrebentar a porta e falar: vem, porque é o Senhor quem está fazendo isso para você.
mas a decisão e a escolha de se levantar, de se arrepender, de se render e de se lançar a novas experiências é com você. De falar: eu não quero mais o engano, eu não quero mais o destino tortuoso, eu quero Jesus, eu quero a santidade, eu quero um futuro glorioso, eu quero a salvação, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero a prosperidade que vem de Deus, eu não quero atalhos, eu quero o favor do Senhor na minha vida. A escolha é sua, a decisão é sua.